O que você sabe de tecnologia não é mais o suficiente, e isso nos leva a esse artigo do Rafael Balves, publicado no Tab News, intitulado Sua Stack Técnica não é o bastante, um mapa de carreira para profissionais de tecnologia em 2025. O Rafael começa esse artigo de uma forma que é comum para toda pessoa que se joga na área de tecnologia, que é: todo profissional de tecnologia conhece a rotina, um novo framework, uma nova linguagem, uma nova prática de DevOps. Manter-se atualizado tecnicamente é um trabalho em tempo integral. De fato é, apesar de que eu sinto que hoje, tirando a revolução da inteligência artificial, eu acho que as coisas meio que se estabilizaram um pouco no sentido de que qualquer tecnologia que você usa, você consegue resolver qualquer problema. E antigamente não era assim. De qualquer forma, é agora que o artigo ele dá uma virada. Olha só que interessante. Ele escreve: mas e se o maior risco para sua carreira não for um framework que você não aprendeu, mas um conjunto de habilidades que você ignorou? A percepção de que apenas o conhecimento técnico profundo garante uma carreira sólida está se tornando uma armadilha. As regras do jogo mudaram. Bem-vindo à economia das habilidades. E aí, nesse ponto, o Rafael me chamou a atenção porque eu gosto quando a gente consegue dar nome para as coisas, encapsular as coisas, dá para entender e dá para discutir melhor. De qualquer forma, continuando aqui, ele fala que nessa nova realidade, o seu valor é medido pela sua capacidade de resolver problemas de negócio complexos. E para isso, apenas a sua competência técnica não é mais o suficiente. Assim, eu acho que isso sempre foi muito valioso, né? Talvez o que ele está propondo aqui é que agora está ficando cada vez mais valioso resolver problemas de negócio, dado que a questão técnica está cada vez mais sendo, talvez, passada para frente, né, para a inteligência artificial, mas de qualquer forma, resolver problemas de negócio sempre foi. Não vou dizer que sempre vai ser, né? Porque a palavra sempre é muito forte, mas por muito tempo vai ser muito, muito valioso. E aí, navegando um pouco mais para baixo aqui do restante do artigo, a gente entra nas habilidades comportamentais e estratégicas. Então, ele lista aqui pensamento crítico, a capacidade de analisar um requisito de negócio e, em vez de apenas executar, perguntar por quê. De fato, isso é muito importante e é o que diferencia quem escreve o código de quem projeta a solução. Eu diria para você até perguntar por quê, porque chega uma hora que só executar coisa, né? Só receber e executar, você desanima total. Então perguntar por que se está fazendo tal negócio, inclusive abre a brecha de você pensar, pô, mas esse por que a pessoa deu tá errado. E ter o porquê errado vai fazer você executar coisas erradas, que daí você vai colocar essa coisa que você executou na mão do usuário, ele não vai usar, não vai servir para ele, e toda a cadeia de quem participou vai ficar, sabe o quê? Vai ficar super desanimada. E aí repete isso várias vezes e a empresa vai falir. E quando eu falo falir, não é só para chamar atenção, tá? É literalmente falir, é deixar de existir. Uma organização de pessoas que não consegue descobrir os porquês corretos e responder eles da forma correta, vai falir. Próximo ponto, o Rafael destaca comunicação e influência. Saber defender uma escolha de arquitetura, documentar um sistema de forma clara ou mentorar um colega. É o que transforma código em um projeto de equipe bem-sucedido. Comunicação é um tema que eu gosto muito e eu vejo que se comunicar com uma outra pessoa, se comunicar bem, é um efeito que acontece depois de acontecer uma outra coisa mais importante, que é você organizar as ideias dentro da sua cabeça. Né? Como é que você vai se comunicar se dentro da sua cabeça o assunto está uma loucura? Então você primeiro tem que organizar esse assunto dentro da sua cabeça, e uma das formas de organizar o assunto dentro da sua cabeça é você escrevendo ele em algum lugar, de forma linear. Né? Uma coisa atrás da outra. Quando você faz isso e você paga o custo de fazer isso, que é doloroso, quando você vai falar sobre esse tema com uma outra pessoa, o negócio sai, porque o nosso protocolo de comunicação é linear. A nossa cabeça não é, mas o nosso protocolo é. Então você tem que pegar uma coisa que está em, sei lá como é que está organizado, em nós, e aí linearizar essa informação, porque daí quando você lineariza, o negócio sai. E as pessoas falam, caramba, como você fala bem, como você se comunica bem, confio mais em você. Só que elas não confiam porque você tem uma dicção boa ou você fala de um certo jeito. Claro que isso ajuda, mas tem várias pessoas que têm a dicção ruim, falam de um jeito estranho, mas o que elas falam é extremamente importante, e o como elas falam, normalmente não é necessariamente dicção. É a ordem das coisas que elas falam, a eloquência. É a eloquência que vai fazer uma informação linear entrar como se fosse uma chave que encaixa dentro da sua cabeça e dá para girar ainda, faz aquele clack. E pelo fato de fazer esse clack, você leva essa informação e aí você anota, poxa, aquela pessoa me deu uma
uma informação, uma habilidade nova, uma coisa, e isso vai sendo carregado de volta para o sistema. E isso, a longo prazo, faz muita diferença e vai fazer muita diferença na sua carreira. Eu acho que daí para sempre. Então, escreva informações de forma linear, assim como o Rafa fez aqui no Tab News, até porque, se você publicar no Tab News, corre o risco, tem a chance de eu ler, como eu estou fazendo nesse exato momento. Próximo ponto é resiliência e agilidade. Lidar com a pressão, aprender com o erro em produção e se adaptar, em vez de procurar culpados. Sim, é a maturidade profissional que sustenta o conhecimento técnico. Sobre procurar culpados, isso tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu descobri que é locus of control, que é o lugar do controle da sua vida. Tem gente que tem o locus interno, que o controle da vida delas está dentro delas. Elas controlam a vida dela, e tem pessoas que colocam o locus fora delas. Quem controla a minha vida são outras pessoas e outras situações. E aí tem um caso, uma pergunta meio que extrema de se perguntar para descobrir onde é que você acha que está o seu locus of control, que é: se um bandido te assaltar, a culpa foi de quem? É uma pergunta bem perigosa. E assim, claro, o bandido é o culpado no sentido de que é ele quem deveria ir para a cadeia. Nenhuma situação é você, a vítima, né, é o culpado. Mas não é nesse ponto. A questão é, a situação se configurou, né, de você ter sido assaltado. E aí, normalmente, é difícil de perguntar isso, porque é muito estranho, mas a culpa é de quem disso ter acontecido? E aí, com essa resposta, você descobre ou percebe onde é que está o seu lugar de controle, e esse tipo de pergunta, ele pode ser e deveria ser aplicado em qualquer situação da sua vida, para você entender de fato onde está o seu lugar de controle, e se você quiser mover ele de fora para dentro, por exemplo. E aí depois o Rafael entra em habilidades técnicas expandidas, visão de produto, muito importante, consciência de negócio, também extremamente importante, noções de UX e UI, eu diria até muito mais UX do que UI, a galera total se perde nisso. E aí ele entra de fato no seu plano de ação, a mentalidade de carreira em beta. A solução não é apenas fazer mais um curso. Vou ter que cancelar o vídeo. Brincadeira, o artigo continua muito legal, ele fala da carreira em beta, né, que a gente nunca está na versão 1.0, e aí para o vídeo não ficar mais longo, eu vou deixar o link na descrição para o artigo do Tab News. Inclusive eu pedi para o Rafa, né, porque ele falou aqui, ó, que ele botou no Medium o mapa da carreira mais amplo, e aí eu pedi o link, e ele devolveu aqui, inclusive, vou dar um upvote aqui. Sensacional, Rafa. Obrigado pela contribuição no Tab News. E para encerrar, duas coisas muito importantes. Primeiro, a mais importante de todas, eu te adoro. Claro que eu te adoro. Você ficou no vídeo até aqui? Eu com certeza, então te adoro e muito obrigado pela sua atenção. E a segunda coisa mais importante, é importante para você, tá? Escreve um artigo no Tab News. Você vai contribuir com o Tab News e toda a comunidade que tá lá, mas você vai contribuir, mas é com você, com a sua habilidade de se comunicar. Ou até nem escreve no Tab News, escreve em qualquer lugar, porque a gente precisa de pessoas que conseguem se comunicar melhor e eu espero que essa pessoa seja você. Tchau!